E a espera finalmente acabou. Na noite desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, a CBF divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro de 2024. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos do primeiro turno, beleza? Então vou trazer aqui para vocês os jogos do primeiro turno. Não vou passar a tabela inteira das 38 rodadas, porque no segundo turno a ordem dos jogos é a mesma, só invertendo os mandos, né? E aí o vídeo ia ficar muito longo, então vou trazer para vocês aí os jogos das 19 primeiras rodadas. Lembrando que é uma tabela básica, portanto, ainda não tem a data exata e também o horário das partidas. Outra informação importante é que, diferente do que alguns clubes queriam, o Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa América. Então teremos aí algumas rodadas do Brasileirão coincidindo com os jogos da Copa América, beleza? Então, dito isso, vamos passar para vocês aqui as primeiras 19 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024. Simbora então? A primeira rodada está marcada para os dias 13 e 14 de abril. E os jogos serão os seguintes. Nós teremos aí o Internacional encarando o Bahia, o Cruzeiro recebendo o Botafogo, o Vitória, que está de volta à Série A, encarando o Palmeiras, o Fluminense jogando contra o Red Bull Bragantino, o Vasco pegando o Grêmio, o Corinthians desafiando o Atlético Mineiro, o São Paulo jogando contra o Fortaleza, o Atlético Paranaense recebendo o Cuiabá, o Atlético Goianiense, outro time aí que subiu da Série B, já tendo pela frente o Flamengo, e um duelo entre dois times que subiram, Criciúma e Juventude. A segunda rodada está marcada aí para os dias 17 e 18 de abril. Essas partidas aí vão acontecer no meio de semana. E vamos ter aí o Atlético Paranaense visitando o Grêmio, o Atlético Mineiro jogando contra o Criciúma, Bahia encarando o Fluminense, o Flamengo pegando o São Paulo na reedição aí da final da última Copa do Brasil, o Botafogo jogando contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras pegando o Internacional, o Red Bull Bragantino jogando contra o Vasco, olha eles dois aí de novo, o Fortaleza pegando o Cruzeiro, o Cuiabá jogando contra o Vitória e o Juventude recebendo o Corinthians. A terceira rodada, que será nos dias 20 e 21 de abril, já trará os primeiros clássicos aí do campeonato. Nós teremos Grêmio e Cuiabá, Atlético Mineiro e Cruzeiro, o primeiro Bavi do Campeonato Brasileiro, Vitória e Bahia, o Fluminense recebendo o Vasco, o Botafogo jogando contra o Juventude, o Palmeiras encarando o Flamengo, o Red Bull Bragantino jogando contra o Corinthians, o Atlético Paranaense desafiando o Internacional, o Atlético Goianiense jogando contra o São Paulo e o Criciúma encarando o Fortaleza. Agora vamos para a quarta rodada que será disputada entre os dias 27 e 28 de abril e terá os jogos do Internacional contra o Atlético Goianiense, o Cruzeiro jogando contra o Vitória, o Bahia encarando o Grêmio, mais um clássico carioca aí, desta vez entre Flamengo e Botafogo, teremos também o Vasco e Criciúma, Corinthians e Fluminense, São Paulo e Palmeiras, primeiro clássico paulista do campeonato já acontecendo na quarta rodada, também teremos Fortaleza e Bragantino, Cuiabá e Atlético Mineiro, Juventude e Atlético Paranaense. Quinta rodada será nos dias 4 e 5 de maio. E a rodada terá Grêmio e Criciúma, Cruzeiro e Internacional, Vitória e São Paulo, Fluminense e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Fortaleza, Bragantino e Flamengo, Atlético Paranaense e Vasco, Cuiabá e Palmeiras e Juventude e Atlético Goianiense. A sexta rodada está reservada para os dias 11, 12 e 13 de maio. E os jogos serão os seguintes: Internacional e Juventude, primeiro duelo gaúcho aí do campeonato, Atlético Mineiro e Grêmio, Bahia e Red Bull Bragantino, Flamengo e Corinthians, Vasco e Vitória, Palmeiras e Atlético Paranaense, São Paulo e Fluminense, Fortaleza e Botafogo, Atlético Goianiense e Cruzeiro, além de Criciúma e Cuiabá. A sétima rodada será disputada nos dias 18, 19 ou 20 de maio. E os jogos serão os seguintes: Grêmio e Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Bahia, Vitória e Atlético Goianiense, Fluminense e Juventude, Vasco e Flamengo, mais um clássico carioca, Corinthians e Botafogo, São Paulo e Cruzeiro, Fortaleza e Atlético Paranaense, Cuiabá e Internacional, Criciúma e Palmeiras. A oitava rodada será disputada nos dias 25, 26 ou 27 de maio e terá Internacional e São Paulo, Cruzeiro e Cuiabá, Bahia e Fortaleza, Flamengo e Grêmio, outro clássico carioca agora entre Botafogo e Fluminense, também teremos Palmeiras e Vasco, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro,
Atlético Paranaense e Criciúma, Atlético Goianiense e Corinthians, além de Juventude e Vitória. Nona rodada, já entrando no mês de junho, né, será disputada entre os dias 1 e 2 de junho, e teremos aí Grêmio e Botafogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, Vitória Internacional, Fluminense e Atlético Goianiense, Vasco e Cruzeiro, o Corinthians fazendo aí o seu primeiro clássico contra o São Paulo, o Red Bull Bragantino jogando contra o Juventude, o Atlético Paranaense encarando o Flamengo, o Cuiabá jogando contra o Fortaleza e o Criciúma desafiando o Bahia. A 10ª rodada está reservada para os dias 12 e 13 de junho. E teremos aí Internacional e Corinthians, Cruzeiro e Fluminense, Vitória e Atlético Mineiro, Flamengo e Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense, Palmeiras e Bragantino, São Paulo e Cuiabá, Fortaleza e Grêmio, Atlético Goianiense e Criciúma e Juventude e Vasco. Bom, seguindo aqui então, a 11ª rodada ela está reservada para acontecer nos dias 15, 16 e 17 de junho. E terá aí os duelos entre Grêmio e Internacional, Atlético Mineiro e Fortaleza, Bahia e Cruzeiro, Fluminense e Flamengo, o primeiro Fla-Flu aí do campeonato na 11ª rodada. Teremos também Vasco e São Paulo, Palmeiras e Juventude, Red Bull Bragantino e Vitória, Atlético Paranaense e Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, além de Criciúma e Botafogo. 12ª rodada será disputada nos dias 19 e 20 de junho e teremos aí Internacional e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Bahia e Vasco, Fluminense e Vitória, Botafogo e Red Bull Bragantino, Corinthians e Cuiabá, São Paulo e Criciúma, Fortaleza e Palmeiras, Atlético Goianiense e Grêmio, além de Juventude e Flamengo. A 13ª rodada será disputada nos dias 22, 23 ou 24 de junho e teremos aí Grêmio e Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, é o duelo dos Atléticos, Vitória e Atlético Paranaense, Flamengo e Cruzeiro, mais um clássico carioca, Vasco e Botafogo. Também teremos um clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians. Teremos São Paulo e Bahia, duelo de tricolores, Fortaleza e Juventude, Cuiabá e Red Bull Bragantino e Criciúma e Internacional. A 14ª rodada será disputada nos dias 26 e 27 de junho e teremos aí o duelo entre Grêmio e Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, Bahia e Juventude, Fluminense e Internacional, Vasco e Fortaleza, Corinthians e Vitória, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e São Paulo, Cuiabá e Botafogo, Criciúma e Cruzeiro. A 15ª rodada, né, já virando a metade do ano, nós teremos aí jogos nos dias 29 e 30 de junho e também no dia 1º de julho. E os jogos são os seguintes: Internacional e Vasco, Cruzeiro e Corinthians, Vitória e Criciúma, Flamengo e Cuiabá, Botafogo e Atlético Mineiro, Palmeiras e Bahia, São Paulo e Red Bull Bragantino, Fortaleza e Fluminense, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense e o duelo gaúcho entre Juventude e Grêmio. 16ª rodada nos dias 3 e 4 de julho. Nós teremos aí Grêmio e Cruzeiro, Atlético Mineiro e São Paulo, Vitória e Botafogo, Flamengo e Fortaleza, Vasco e Corinthians, Palmeiras e Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino e Internacional, Atlético Paranaense e Bahia, Cuiabá e Juventude e fechando Criciúma e Fluminense. A 17ª rodada será disputada nos dias 6, 7 e 8 de julho e os jogos serão os seguintes: Internacional e Flamengo, Cruzeiro e Bragantino, Bahia e Cuiabá, Fluminense e Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, Corinthians e Criciúma, São Paulo e Grêmio, Fortaleza e Vitória, Atlético Goianiense e Vasco, Juventude e Atlético Mineiro. A 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno, está reservada para os dias 10 e 11 de julho e teremos aí os duelos entre Grêmio e Vitória, Atlético Mineiro e Vasco, Bahia e Corinthians, Flamengo e Criciúma, Botafogo e Internacional, Palmeiras e Cruzeiro, Bragantino e Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Goianiense, Cuiabá e Fluminense, Juventude e São Paulo. E fechando o primeiro turno aí é previsto para acabar nos dias 17 e 18 de julho, teremos Internacional e Fortaleza, Cruzeiro e Juventude, Vitória e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Vasco e Cuiabá, Corinthians e Grêmio, São Paulo e Botafogo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Bahia e Criciúma e Bragantino. Então esses aqui são os jogos do primeiro turno. A ordem do segundo turno é a mesma, só invertendo os mandos. Bom pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!